Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Núbia. Consegue me ouvir? Tá tudo bem por aí? O som tá funcionando bacana hoje? Sim? Não? Talvez? Hoje tá, professor. Tá de boa. Que bom. Fica à vontade aí, viu, Fábio? Será bom acompanhar olhando para você no fundo dos seus olhos, com todo respeito. No transcorrer da aula, Núbia também, fica muito à vontade aí. Você tem tatuagem, Fábio? Que é? Você levantou o braço esquerdo aí, pareceu que você tem uma tatuagem. Ou é Eu tenho duas. Eu sou. Eu tive um desvio de caminho na pandemia. Eu tenho essa aqui. Tem uma aqui e outra no braço. Pô, da hora, cara. Eu acho legal. Embora quando você for fazer lá o exame da magistratura, a entrevista, prova oral, aí você vai estar todo encapadinho assim, né, para passar aquela Sim. cantura. Aí vai dar tudo certo. O que que você tatuou? Uma eu tatuei a cruz, aí eu fui perceber. Eu tatuei um soldado romano. Aí depois que eu fui perceber que Mostra, foi meio mostra assim. contraditório. Bonita, cara. Bonita. Depois, quando eu te ver pessoalmente, ver como é que foi esse trabalho aí, essa arte. Mas legal. Gente, é o seguinte, Nube e Fábio, vamos então começar aqui com os nossos trabalhos. Hoje é a nossa 22ª aula, olha só quem diria onde estamos. E hoje a gente vai conversar sobre súmulas vinculantes. Então a gente viu tudo que podíamos ver, claro, dentro do possível a respeito do Poder Judiciário, e nós destacamos duas aulas para temas que têm uma incidência, né, têm uma recorrência tanto na prova da OAB quanto em concursos. Ontem nós vimos sobre o Conselho Nacional de Justiça e hoje a gente avança aqui com as súmulas vinculantes. E como vocês sabem, sobre súmulas vinculantes, apenas para nós abrirmos os trabalhos, todos os tribunais emitem súmulas, mas súmulas vinculantes, apenas o Supremo Tribunal Federal. E é assim essa perspectiva, essa possibilidade de se emitir súmulas, de se editar súmulas, de revisar súmula, de cancelar súmula, assim o é desde a emenda constitucional de 45 de 2004, que foi feita a reforma do Poder Judiciário, e daí se veio com essa possibilidade de fazer súmulas, né? Pela segurança jurídica, pela celeridade processual, tudo isso aí tende a ser potencializado com a feitura das súmulas, a igualdade, não apenas uma perspectiva formal, mas também uma perspectiva material. Tudo isso aí são propostas, são ganhos, reza a lenda, que advêm das súmulas vinculantes. Mas, por outro lado, elas também têm os seus obstáculos, os seus questionamentos. Seriam as súmulas vinculantes constitucionais, levando em consideração que elas padronizam o julgamento, isso não feriria a autonomia do Poder Judiciário, a independência funcional dos juízes? Essas súmulas vinculantes não teriam um viés normativo que conflitaria com a produção legislativa e, por consequência, nós estaríamos aí violando o princípio da separação de poderes? Então, essas são questões que cabem a nós, profissionais do direito, refletirmos a respeito para que a gente possa chegar às melhores conclusões, certo? Nesse primeiro momento, queria colocar aqui para vocês, a respeito das súmulas, que não existem apenas súmulas vinculantes, como eu disse antes. Existem súmulas em todos os tribunais. E é possível identificar uma ordem crescente de vinculação, desde a vinculação nenhuma dessas súmulas até uma vinculação total, que é o que vem do STF, a súmula vinculante. Então, a primeira espécie de súmula, nessa perspectiva de ordem crescente de vinculação, é a súmula persuasiva. Ou seja, de fato, essa conclusão chegada, alcançada pelo tribunal, né, pacificando jurisprudência, depois de se julgar muitos
processos referentes a essa matéria, é certo que essa súmula, por praticidade, por igualdade, por segurança, ela tende a persuadir os magistrados a aplicá-la. Então, seguiremos esse entendimento porque assim já sumulou o STJ. Seguiremos esse entendimento porque assim já sumulou o STF. Mas essas súmulas, elas não são vinculantes. Elas são súmulas persuasivas. Entre as súmulas persuasivas e as súmulas vinculantes, nós encontramos ainda duas espécies nessa linha, nessa ordem crescente de vinculação. Tanto a súmula impeditiva de recurso, quanto a súmula de repercussão geral. Então, quando você vai interpor um recurso, você trafegou ali por todo o trâmite da primeira instância, foi prolatada a sentença, você não se conformou com essa sentença, interpôs recurso. Mas, de repente, aquela questão que você está suscitando em recurso, já há decisão a esse respeito, advinda do próprio tribunal para o qual você interpôs recurso, ou advinda do Superior Tribunal de Justiça ou do STF, segundo os termos do Código de Processo Civil, havendo súmula nesse sentido, seria possível que o relator para este processo, para este recurso, já impedisse o segmento desse recurso. Seria uma súmula impeditiva de recurso. Sobre esse tema, nós já assentamos entendimento, então não vamos avançar. A mesma lógica se aplica com a repercussão geral. Como você bem sabe, também a partir da emenda constitucional 45 de 2004, a reforma do judiciário, quando você interpõe recurso extraordinário, obviamente destinado ao STF, você tem que tanto pré-questionar a matéria em tribunal anterior, quanto demonstrar para o STF que o tema que você está suscitando ele tem repercussão geral. Ou seja, ele não beneficia apenas o caso em específico, ele tem um alcance para toda a coletividade, para o interesse coletivo, o interesse público. Em razão disso, será ou não será admitida esse recurso. E quando não é admitido, é possível que o STF já sumule o tema, para que não fique toda vez que voltar esse tema para o STF ter que renovar a matéria, ter que analisar tudo novamente. Isso seria contraproducente, até porque, para que se impeça a repercussão geral, é necessário uma votação de 2/3 do STF. Ou seja, nós estamos falando aí de 8 ministros. Então, isso não é uma coisa tão simples. Então, por conta disso, a partir dos entendimentos a respeito do que tem e do que não tem repercussão geral no STF, as súmulas. Tá? E elas serão impeditivas de recurso, no caso aí dos tribunais, ou impeditivas de repercussão geral, no caso lá do STF. Tá? Então, esses pontos intermediários estão relacionados ao tribunal onde você interpôs o recurso. Então, impeditivo de recurso, impeditivo de repercussão geral. Mas a súmula vinculante, que está no outro extremo, ela tem um alcance muito maior. O alcance da súmula vinculante é semelhante àquilo, o alcance de uma decisão do STF em controle de constitucionalidade concentrado, ou seja, tem efeito erga omnes, alcança todo o poder judiciário, alcança toda a administração pública, vincula todos esses polos. Então, diferente da súmula persuasiva, que é a primeira espécie, que é o primeiro estágio, a súmula vinculante, ela de fato, como o próprio nome diz, vincula. A súmula persuasiva tenta persuadir, mas isso pode dar certo ou pode não dar certo. Preserva-se ali a decisão do juiz a respeito da matéria. Mas a respeito da súmula vinculante, é necessário que se decida nesse sentido o Poder Judiciário. É necessário que o Poder Executivo execute, administre, conforme os termos dessa súmula. Então, não cabe, por exemplo, um chefe do Poder Executivo dizer: não vamos seguir a súmula vinculante 13, que trata do nepotismo direto e do nepotismo cruzado. Não vamos seguir. Aqui vai ser diferente. Você entende assim, STF, mas para mim a gente aqui entende de maneira diferente. Não funciona assim, porque a súmula é vinculante.
é necessário que esses órgãos também adiram àquilo que foi decidido pelo STF. Sobre a súmula vinculante, tem previsão na Constituição no artigo 103A. E aí a gente vê esse carnaval de cores, porque há muitos detalhes nesses artigos e que, como eu já tenho dito tantas vezes, onde há detalhe, há questões objetivas, tá? Porque a criatividade não é tão expressiva, então precisa se apegar a esse tipo de coisa para fazer as questões objetivas. E aqui demanda que a gente faça uma leitura atenta do artigo 103A para a gente ir discernindo o que é o quê. Tá? Então vamos lá. O Supremo Tribunal poderá, tá? O STF poderá, de ofício ou por provocação, ou seja, súmula vinculante pode ser feita a partir de provocação dos legitimados, nós vamos descobrir mais adiante quem são, como também pode ser feita de ofício. Então, se o STF perceber que os requisitos necessários para feitura de uma súmula estão preenchidos, ele não precisa esperar ninguém bater na porta dele e falar: ô, STF, vamos fazer uma súmula? Não. De ofício, espontaneamente, pode ser feito. Mediante decisão de 2/3 dos seus membros. Veja que é um quórum alto para ser aprovada uma súmula vinculante. São 8 dos 11 ministros. Após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Esse é o objeto. Tá? Faz parte do objeto. Que matéria? Matéria constitucional, vista de maneira reiterada, repetida. Aí, esse é o contexto, esse é o cenário de onde emerge uma possível súmula. Então, o STF, espontaneamente ou por provocação, por votação de 2/3 dos seus membros, após repetidas decisões de matéria constitucional, pode aprovar súmula, que a partir de sua decisão na imprensa oficial, terá efeito vinculante, por isso o nome súmula vinculante, em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Então, veja esse espaço aí grifado em rosa. O alcance é a respeito dos demais órgãos do Poder Judiciário, o que significa que o STF pode mudar de opinião e cancelar aquela súmula, revisar aquela súmula. Os demais órgãos do Poder Judiciário cabe cumprir, e assim também a administração, seja em esfera federal, estadual, municipal, tem que seguir. Então, pode tanto editar a súmula, quanto, e aí é a última linha, proceder à sua revisão ou cancelar na forma estabelecida pela lei. Então, a súmula vinculante ela pode ser editada, revisada e cancelada. Tudo isso ocorre a partir da decisão do STF, decisão de quórum aí alto, 2/3, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Esse é o contexto. Parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esse e a administração. Então, há entendimentos conflitantes. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido dessa forma, Tribunal de Justiça de São Paulo daquela outra forma, Tribunal de Justiça do Paraná de outra forma. Quem tem razão? Alguém precisa colocar um ponto final nisso, porque isso está gerando insegurança. Essa norma é válida ou ela não é válida? A interpretação que deve ser conferida a essa norma é uma interpretação mais extensiva? É uma interpretação mais restritiva? Essa norma é eficaz? Tudo isso aí precisa dessa apuração pelo Supremo Tribunal Federal e pode gerar súmula vinculante quando se trata de decisões vistas de maneira, matérias vistas e decididas de maneira reiterada, porque assim o é, para que não acarrete, como diz aí na última linha, grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Então, veja, vira uma loteria. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo decide dessa forma. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de outra forma. No STJ de outra forma. Então, alguém precisa colocar um ponto final nisso para fim de preservar
a segurança jurídica e limitar até a multiplicação de processos, porque se eu percebo que pode dar qualquer coisa, então eu vou insistir no judiciário, porque vai que cola, né? Vai que dá certo. Então, é necessário que você faça aí uma leitura atenta do artigo 103A. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Então, o que a gente viu no slide anterior? A gente viu que o STF pode preparar súmula vinculante de ofício e mediante provocação. Quem provoca o STF para fazer súmula vinculante? Os mesmos que têm legitimidade para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. E quem tem legitimidade para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade? Aqueles que estão elencados no artigo 103 da Constituição. E a gente vai ver mais adiante que esse rol para a feitura de súmula vinculante, ele ainda é ampliado por lei própria. Parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal. O governo do Estado de São Paulo tem aplicado, tem entendido e se manifestado, operado a máquina de maneira diferente daquilo que foi decidido em súmula vinculante. O juiz, os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo têm decidido diferente daquilo que prevê a súmula vinculante. O que eu faço? Eu posso, claro, interpor recurso desse tipo de situação relacionada ao Poder Judiciário, né? Posso ajuizar uma ação relacionada àquela postura que tem sido assumida pelo Poder Executivo, mas eu posso, uma vez que a autoridade da súmula vinculante está sendo colocada em xeque, eu posso já ir diretamente no Supremo Tribunal Federal e colocar lá para eles uma reclamação. Ajuizar uma reclamação. Veja, olha aqui, súmula vinculante 13, nepotismo. Mas aqui, nessa cidade do interior do Acre, né, nosso honrado doutor Fábio, nessa cidade aqui isso não tem validade. Aqui o que mais acontece é nepotismo. Então, isso pode chegar ao STF mediante reclamação. O STF pode anular o ato administrativo, assim como pode cassar a decisão judicial reclamada. É isso que consta aí do parágrafo 3º desse texto da Constituição. E determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula. Essa lei que você vê na sua tela é ela mesma que amplia o rol de legitimados para provocar o STF para fazer súmula vinculante. A gente vai ver quem são esses legitimados. O objeto da súmula vinculante está no parágrafo 1º, que a gente já comentou, essa matéria constitucional, que tem sido decidida de maneira reiterada e há divergência entre os tribunais, e é necessário que sejam observados os requisitos. Então, objeto, validade, interpretação e eficácia de normas determinadas. Está muito divergente, um entende isso, outro entende outra coisa. Então, cabe ao STF pacificar isso. Se isso for reiterado, se for sobre matéria constitucional, pode ser a pacificação se dar mediante súmula vinculante. Bom, nesses termos aí do artigo 103A e parágrafo 1º da Constituição. Temos os legitimados para propor a edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. E como eu mencionei, esses legitimados são os mesmos para ação direta de inconstitucionalidade, artigo 103 da Constituição, mas mais do que estes, segundo a Lei 11.417 de 2006, guarde esse detalhe, também são legitimados o Defensor Público-Geral da União e uma série de tribunais, todos eles previstos nesse artigo dessa lei. Por que legitimados autônomos? Porque esses legitimados, eles não precisam estar vivenciando a situação no curso de um processo legislativo, no curso de um processo judicial, para provocar o STF.
eles autonomamente, observando que há esse conflito perene, constante, entre os tribunais a respeito daquela matéria, a fim de preservar a segurança jurídica, tá? A fim de fomentar ali a celeridade, a igualdade nesses processos, podem propor a edição, revisão ou cancelamento de súmula no Supremo Tribunal Federal. O artigo 103 da Constituição, tem os legitimados, e o artigo 3º da Lei 11.417 de 2006. Esses são legitimados autônomos. Mas há o chamado legitimado incidental. Quem é esse legitimado? Ele não está naquela lista dos legitimados autônomos, mas ele pode também provocar a edição, revisão, cancelamento de súmula, se ele estiver como parte naquele processo. Então, é o município, no caso, né? Parágrafo 1º. Ele está no processo, ele está discutindo a matéria e está percebendo que aquilo vai dar ruim. Então, ele abre um incidente, né? uma questão incidente, para pleitear que a matéria seja pacificada mediante edição, cancelamento ou revisão de súmula vinculante. É isso que consta no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006. O município poderá propor incidentalmente, vejam que os outros lá são legitimados autônomos, mas esse aqui é um legitimado incidental, incidentalmente ao curso de processo que seja parte, a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. Quais são os requisitos para se revisar ou se cancelar uma súmula vinculante? Primeiro, se aquilo é uma súmula vinculante, isso significa que em algum momento foi o entendimento do STF, foi o entendimento pacificado do STF a respeito daquela matéria. Então, é preciso observar pelas últimas decisões, pela construção jurisprudencial, pela maneira, pelos novos ministros, né, os novos integrantes do STF, que aquilo já não se decide mais daquela maneira, que tem uma inclinação diferente, até pelos novos integrantes do STF, que é um tribunal, obviamente, como os outros, rotativo. Então, verificada que há uma superação da súmula, abre-se margem para revisão ou cancelamento da súmula. Outra possibilidade é a alteração legislativa, porque a súmula vinculante vincula quem? A súmula vinculante vincula os outros órgãos do Poder Judiciário. A súmula vinculante vincula o Poder Executivo. A súmula vinculante vincula o Legislativo? Não. Assim como o controle de constitucionalidade concentrado também não vincula o Legislativo. É claro, o Legislativo vai ter que trabalhar, vai ter que se mover, vai ter que construir maioria para decidir, para renovar uma lei, enfim, fazer uma nova lei que contraria o entendimento do STF. Mas, seja como for, isso também é um caminho para que se faça uma revisão ou um cancelamento de súmula vinculante. Outra possibilidade é uma modificação de fato substantiva do contexto político, econômico, social. Veja, essa súmula já não reflete a realidade. Há uma disparidade entre o que foi preceituado em súmula e a realidade social, e não pode ser assim. Então, como não pode ser assim, vão aqueles legitimados autônomos provocar o STF para que mude, para que cancele, para que revise aquela súmula vinculante, demonstrando ali, obviamente, em sua defesa disso, que há um novo contexto político, econômico ou social. E o procedimento para se fazer uma súmula? Qual é o caminho? Então, primeiro ponto aí. Cadê a Neia para nos ajudar com a leitura? Apareceu. Pode ler para a gente, Neia, para a gente ver esse passo a passo, por favor? Posso sim. Se os meus cachorros começarem a latir, aí eu paro de ler, tá Tranquilo, bom? tranquilo. Aí a gente provoca uma súmula vinculante também para resolver. Tá bom. Vamos lá. A Secretaria Judiciária autua, registra e encaminha ao presidente. Então, os legitimados provocaram a feitura a edição de uma
uma nova súmula vinculante, isso aí é protocolado junto à secretaria e é encaminhado ao presidente do STF para que dê andamento. O presidente, no prazo de 5 dias, aprecia a adequação formal da proposta. Não faz sentido? Foi superada a jurisprudência? Há conflitos de entendimentos entre os tribunais? Enfim, vai avaliar ali todos os requisitos da súmula vinculante para ver se dá andamento, se traz isso para o pleno do STF avaliar. Mas antes disso, verificado o preenchimento dos requisitos formais, a Secretaria Judiciária publica edital no sítio do tribunal e no Diário da Justiça eletrônico. exato, publica. Olha, estão querendo cancelar uma súmula, estão querendo editar uma súmula. Então é necessário que isso ganhe publicidade para que os mais diversos atores, agentes, né, inclusive da sociedade civil, de alguma forma tenham oportunidade de se manifestar a esse respeito para saber em que caminho aí também que o STF vai seguir. Abre-se o prazo de 5 dias para ciências e manifestação de interessados. Exato. Cinco. Ato contínuo, os autos são encaminhados para apreciação do Procurador-Geral da República, salvo se o próprio for o autor da proposta. Isso está no Os artigo. legitimados para editar uma súmula é o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. Então, se foi ele mesmo que trouxe a proposta, não faz sentido logo levar para ele e dar a sua opinião. Mas se foi outro dos legitimados, então isso é conduzido para apreciação do Procurador-Geral da República. O que mais? O presidente submete as manifestações e a proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmulas aos ministros da Comissão de Jurisprudência para manifestação no prazo comum de 15 dias. Em seguida, encaminha-se para os demais ministros, também com prazo de 15 dias. Então, há primeiramente uma comissão de jurisprudência, que faz a avaliação, tá? E depois os ministros como um todo, até porque para que uma súmula seja aprovada, precisa de 8 dos 11, então é necessário que todos estejam a par dessa proposta. Por fim, o presidente submete a proposta deliberação do Tribunal Pleno mediante inclusão em pauta. Autoexplicativo. Edição, revisão ou cancelamento depende da decisão tomada por pelo menos 2/3 do STF, 8/11, em sessão plenária. Exato. E esse aqui, possivelmente, seria um dos pontos mais cobrados na sua prova. Você saber qual é o quórum, qual é a fração para que o STF edite, revise ou cancele uma súmula vinculante, tá? Que é 2/3, 8 dos 11 ministros. O STF fará publicar, em sessão especial do Diário da Justiça eletrônico e do Diário Oficial da União, o respectivo enunciado. Exato. Uma vez feito o enunciado, a fim de pacificar, vincular a administração pública e os demais órgãos do Poder Judiciário, isso aí ganha publicidade. Muito obrigado, viu, Né, pela brilhante leitura. Seguimos aqui com os efeitos da súmula vinculante. Então, item 1. A súmula vinculante produzirá efeitos a partir da sua publicação na imprensa oficial. Você viu lá, o último item dessa sequência lida aí pela doutora Neia é a publicação, é dar publicidade. Foi dado publicidade, pronto, a súmula vinculante passa a ter, a gerar efeitos, a poder ser aplicada. 2. Estes efeitos alcançam o Poder Executivo e os demais órgãos do Poder Judiciário. Acho que isso aí já ficou bem claro, né? A gente já disse isso. Alcança o Executivo,
efeito vinculante para o executivo, efeito vinculante para os outros órgãos do Poder Judiciário, não para o próprio STF. Não alcança quem? Não alcança o legislativo, porque ele precisa continuar de mãos soltas para alinhar a norma à realidade social e para não fossilizar a Constituição, que é um termo que costumeiramente é utilizado pela doutrina. Outro elemento. Desculpa, professor, é o efeito blacklist, né? Exato, Isso exato. daí pegou as coisas, pequenos detalhes em latim é o que grava. A matéria mesmo não grava. Não, mas isso aí é muito interessante. Isso aí da jurisprudência norte-americana, né? Que é uma referência a um pescador, ele está pescando, certo? E aí, às vezes, a linha engancha, enrola, né? Então, é necessário ter algumas medidas ali para que não aconteça esse efeito. E um dos caminhos, viu, Fábio, que se tem discutido é a possibilidade de diálogo institucional, que é isso. Ah, o STF decidiu nesse sentido, mas não quer dizer que porque o STF decidiu, que essa é a última palavra definitiva. É a última palavra provisória. Tanto é que o legislativo continua com possibilidade de se manifestar, de construir, de legislar, e mudar aquele entendimento do STF. Me parece que isso é o mais saudável, inclusive, para a democracia. O Professor, item. aí nesse assunto, não seria errado eu dizer, então, que o Poder Legislativo detém a última palavra de dizer o direito? Então, eu acredito que dentro da democracia não há a última palavra definitiva, a última palavra provisória. Porque, veja, por mais que o legislativo possa dar essa última palavra depois de uma decisão, aquilo que o legislativo legislou pode bater lá na porta do STF de novo. E aí o STF Vira um vai dizer, ciclo, né? é Um um loop. ciclo. Exatamente, é um ciclo. É. Então o STF pode se valer da sua função contra-majoritária para fazer controle de constitucionalidade e para anular. Ah, mas a gente acabou de mudar o que vocês decidiram. Pois é, mas isso bateu aqui na nossa porta de novo. E nós temos poder pela Constituição para declarar a inconstitucionalidade daquela norma que nos pareça não atender os requisitos da Constituição. Então, é um ciclo, é rotativo mesmo. Agora, se você me perguntar, dentro da estrutura legislativo-presidência, quem detém a última palavra? Aí, me parece que é o legislativo. Por quê? Porque por mais que o presidente da República ele possa sancionar ou vetar, mas o veto do presidente da República, seja político, seja jurídico, ele pode ser superado pelo Congresso Nacional por maioria absoluta. Então, nessa relação, até que o legislativo parece ter mais força mesmo. Agora, numa relação aberta, considerados os três poderes, o entendimento de um ciclo virtuoso, né? Porque ninguém tem, de fato, o entendimento total sobre uma situação. Exemplo disso é aquilo que a gente conversou em aulas anteriores sobre o uso do amianto. Na década de 90, considerado, mas isso aqui não é cancerígeno, mas não nessa modalidade específica. Então, vamos tocar o barco do jeito que está. E chegamos depois, no final aí dos anos 2000, 2017, que foi a decisão do STF, com a certeza de que aquilo ali era cancerígeno. Na minha forma de ver, a certeza já existia lá desde a década de 90. Mas os interesses econômicos prevaleceram e pessoas morreram por conta disso. Mas, de todo modo, que bom que finalmente isso foi declarado inconstitucional. Né? Item 3. Os efeitos da súmula vinculante não alcançam o Legislativo e o STF, evitando-se a indesejada fossilização constitucional. É aquilo que a gente acabou de dizer. O efeito da súmula vinculante mas não vincula os outros órgãos do Poder Judiciário, assim como não vincula o Poder Legislativo. O que mais? Os efeitos da súmula vinculante não alcançam o Poder Executivo no exercício de sua função legislativa atípica.
a exemplo da decretação de medidas provisórias. Olha que interessante isso aqui. A regra é, a súmula vinculante, ela vai vincular quem? Ela vai vincular a administração pública e ela vai vincular os outros órgãos do Poder Judiciário. Só que tem uma coisa, a gente já aprendeu que o Poder Executivo, ele tem funções típicas e ele tem funções atípicas. E dentre as funções atípicas do Poder Executivo está legislar. Então, o que é preservado não é o poder legislativo. O que é preservado de uma súmula vinculante é a função legislativa, seja ela exercida pelo Poder Legislativo, seja ela exercida pelo Poder Executivo, ainda que atipicamente. Item 5. Por outro lado, os efeitos da súmula vinculante alcançam o Legislativo em sua função jurisdicional atípica. Então, o Poder Legislativo, como o Poder Executivo, ele tem funções o quê? Típicas e atípicas. Qual é a função típica do Poder Legislativo? Legislar. Essa função não será alcançada. Mas o Poder Legislativo, ele também julga? Julga. Crimes de responsabilidade são julgados pelo Senado. Aí, nesse caso, vai vincular o Senado. Por quê? Porque isso não é função legislativa. Tá certo? O que é preservada de uma súmula, o que é preservado a partir de uma súmula vinculante é a função legislativa. Não é o Poder Legislativo, não é o Poder Executivo, é a função legislativa, certo? O que mais? 6. Entende o STF que mesmo no caso de matéria penal, olha isso aqui, essa questão aqui, eu acho que 99% das pessoas errariam numa prova do OAB. Entende o STF que mesmo no caso de matéria penal não benéfica, a súmula vinculante não observará o princípio da irretroatividade penal, prevalecendo seus efeitos a partir da publicação na imprensa oficial. Ou seja, foi sumulado, súmula vinculante. Isso tem alcance para a administração pública e para os outros órgãos do Poder Judiciário. E isso prejudica o réu. E o que, que a gente aprende? Que quando vem uma lei nova que prejudica o réu, a novatio impeius, não é isso? Você é estudioso aí do direito penal? Quando vem uma lei nova que prejudica o réu, aplicar-se-á o princípio da irretroatividade. Irretroatividade penal. Porém, tratando-se de súmula vinculante, a partir daqui já começa a aplicar. Mas tem um processo em curso, é anterior, pouco importa. A súmula vinculante terá incidência sobre aquele caso, assim decidiu o STF na reclamação 7.358. Isso aí é uma questão que, olha, eu não sei, viu? Difícil alguém, pela lógica, se não tiver a informação precisa, como a que você recebe aqui, nesse horário, nesse canal, é possível que erre a questão. Como vimos, a súmula vinculante tem eficácia imediata a partir da sua publicação. E o detalhe aqui, é possível, em súmula vinculante, modular efeitos. Isso aí que o Fábio e que o Osmar gostam, né? Essa modulação dos efeitos, nos termos do artigo 27 da Lei 9868 de 99, ou do artigo 11 da Lei 9882 de 99. Trata da modulação dos efeitos. O que é isso? Em geral, quando eu declaro a incondicionalidade de qualquer coisa, eu faço desde a origem, ex tunc. Porém, em alguns casos, eu modulo os efeitos para preservar a segurança jurídica, preservar a boa-fé, para preservar excepcional interesse público. Então, eu digo, vai ter efeito essa lei daqui por diante. A súmula vinculante também pode ser assim. Né? Pode ser que o STF aplique a súmula e diga, olha, mas ela só tem aplicação daqui em diante. Ou ainda pro futuro, que tem isso, né? Tem o efeito ex tunc, tem o efeito ex nunc e tem o efeito pro futuro. A partir de tal data, que não é agora, começa a se aplicar. Então, são questões aí a serem consideradas. Revogação ou modificação da lei. Então, veja, essa súmula vinculante, digamos, tratava sobre a validade da lei X ou sobre a interpretação da lei Y. Mas essa lei, ela foi revogada ou ela foi alterada. E aí? O que acontece com a súmula? Simples. Essa súmula ou ela será cancelada ou ela será revisada e vai se construir a partir dessa modificação
legislativa. Reclamação. O que eu falei para vocês lá no começo? Se eu percebo que a súmula não foi aplicada pelo Poder Executivo ou pelo Poder Judiciário, e com isso a autoridade do STF foi desrespeitada, o que eu posso fazer? Eu posso ajuizar uma reclamação no STF para dizer, olha, STF, você não está mandando em nada mesmo, né? Quer dizer, manda em tudo, mas enfim, você não está mandando em nada mesmo, STF, porque olha o que estão fazendo lá. Então, faça alguma coisa, porque a sua autoridade precisa ser preservada. Agora, o que acontece em esfera administrativa? Você precisa esgotar a esfera administrativa. Então, você está caminhando ali dentro de um procedimento administrativo. Está em curso, ainda não teve fim, ainda tem possibilidade de recurso e tal. Mas já se decidiu contrariamente à súmula vinculante. Aí você fala, sabe de uma coisa? Eu vou ajuizar uma reclamação lá no STF. Você pode fazer isso? Você não pode. Por quê? Porque quando se trata de esfera administrativa, você tem que esgotar as vias administrativas. Aí você poderia refutar dizendo, mas espera aí, poxa vida, vamos lá. E o acesso livre ao Poder Judiciário, a prestação jurisdicional? Eu não preciso pedir bênção do poder da administração pública para procurar o judiciário. E aí, como que eu resolvo esse imbróglio? Veja, o que prevê o artigo 7º, parágrafo 1º, é a impossibilidade de você acessar o judiciário para reclamar a questão relacionada à súmula mediante reclamação. Mas não é a impossibilidade de você acessar o judiciário. Entende? Porque o que você não pode é já ir bater direto no STF com a sua reclamação em mãos. Mas você pode bater na porta da comarca da sua cidade para ajuizar uma ação e dizer, olha, não estão cumprindo a súmula vinculante. Então, por isso se compreende que o artigo 5º, inciso 35, que garante o acesso ao Poder Judiciário, ele não está sendo renegado, ele não está sendo vilipendiado, ele está apenas sendo atenuado. E por isso aí é esse entendimento de que esse contencioso administrativo, o princípio de que ele está sendo atenuado ou de curso forçado pelo administrativo antes de chegar ao judiciário. Não aplicação da súmula vinculante por administrador público. A súmula é vinculante. Vincula o chefe do executivo, vincula o governador de estado, vincula o prefeito municipal. Se o administrador público insistir em não cumprir a súmula vinculante, isso pode ter consequências para ele? Responsabilidade, né? Responsabilidade civil, administrativa e até penal, se brincar. Tá? E para o magistrado? Aí você pensa, mas peraí. Para o administrador, ok, mas o magistrado ele tem independência funcional, ele pode simplesmente não concordar com a súmula vinculante, não aplicar a súmula vinculante. E aí? Tem penalidade para o magistrado? Geralmente o magistrado não tem penalidade nenhuma, né? Na pior das hipóteses, ele é aposentado com subsídios, né? Tudo ok. Mas, se ele não aplica a súmula vinculante e o faz de maneira infundada, vou aplicar aqui porque eu não quero, não vou aplicar aqui porque aqui quem manda sou eu. E não numa construção jurídica, tá? Na preservação de sua independência profissional, se não for nesses moldes, se for desproporcional, se for por capricho, se for por abuso, se for de maneira infundada, então ele pode vir ter algumas consequências funcionais, uma cocegazinha aqui, uma coceguinhazinha ali, vinda dos órgãos correcionais, mas muito provavelmente não mais do que isso. Então, vocês, futuros magistrados, Sabe, professor? Fábio, fiquem tranquilos que se vocês derem piti lá com a súmula vinculante, no pior das hipóteses não vai dar nada. Como, Fábio? Eu tenho uma teoria que se eu for um dia juiz, eu passo no concurso, tenho o tempo lá do... Se não, receba. Assim, eu tô... Depois que eu já tenho a vitaliciedade, eu cometo um crime de responsabilidade, me aposento, ganho um teto normal e fico em casa de boa.
Eu não entendi o que você falou. Eu não entendi. Depois que já ter pego a vitaliciedade, eu cometo qualquer crime pequeno de responsabilidade, me aposento compulsório e fico em casa recebendo salário de boa. Fábio, você sabe que essa aula está sendo gravada, né? Você sabe que as suas É brincadeira, colegas, é meme. você sabe que as É suas meme. colegas não têm pena nenhuma de você e que elas vão recortar Elas já esse, sabem, elas eu vão já falei recortar. isso na aula. Hein, Eu você, já você de falei isso na repente vai aula. ficar numa posição ali de disputa com elas lá na magistratura e elas vão recortar esse trecho, vão jogar num telão lá para a banca. Eu acho que isso vai dar ruim, viu, Fábio? Isso vai dar ruim. Já Né? vezes Melhor guardar isso aí. Fundamentos para a constitucionalidade das súmulas vinculantes. Súmula vinculante é importante para dar mobilidade ao entendimento, né? Não engessar o entendimento do judiciário, tá? E tem essa possibilidade, já que, por mais que se faça súmula vinculante, aquele não é um entendimento petrificado. Temos o súmula vinculante, agora vamos decidir para sempre assim. Não. Os tribunais são um pouco mais espertos do que isso. Não muito, mas um pouco mais. Então, tem aí a possibilidade de revisão e cancelamento das súmulas. Os temas editados são específicos, observam prévio regramento circunstancial, ou seja, aquilo que a gente viu lá na lei, tem que ter controvérsia atual entre os órgãos do judiciário, entre a administração pública. Isso acarreta insegurança jurídica, relevante multiplicação de processos. Então, para se preservar a segurança, a igualdade, a celeridade, uma série de benefícios advindos da súmula, é que isso aí pode ser sustentado como constitucional. Outro ponto, deixa eu subir aqui para poder ler. No choque entre direitos fundamentais, a garantia da segurança jurídica e do princípio da igualdade substancial material assume primazia em detrimento da liberdade irrestrita do magistrado nas causas já decididas e pacificadas no STF. Uma coisa que a gente tem conversado é a possibilidade de sopesamento, né? Aquele princípio da concordância prática, da harmonização, que a gente viu lá atrás, nas primeiras aulas de teoria da Constituição. Então, tem situações em que um princípio vai ter que prevalecer. Então, você vai prevalecer a segurança ou a liberdade do magistrado? Vai prevalecer a igualdade ou a liberdade do magistrado? Então, cabe o exame no caso concreto. Nessa circunstância, entendeu que prevalece a segurança jurídica, prevalece a igualdade substancial. É esse o entendimento do STF, portanto, não afetaria, de fato, a Constituição. E, da mesma forma, não ofende o princípio da separação dos poderes, tá? Que poderia se dizer, mas o Poder Judiciário não está assumindo aí uma função que não lhe é própria ao editar a súmula vinculante, ele não estaria se miscuindo, violando a separação de poderes? E aí o entendimento é que não, porque isso é outra coisa muito interessante. E geralmente você faz uma leitura rápida lá do artigo 60, parágrafo 4, e você pensa, olha, esses incisos 1, 2, 3 e 4 aqui, que são as cláusulas pétreas, são intocáveis. São intocáveis. Então, quanto à forma de Estado ser federativa, não se toca nisso. A forma como o voto se processa, não se toca nisso. Quanto à separação de poderes, misericórdia. Quanto aos direitos e garantias individuais, não, porque é cláusula pétrea. Só que se você ler o parágrafo 4º com atenção, você perceberá que o que veda a Constituição é uma emenda tendente a abolir a cláusula pétrea. Não é tirar uma lasquinha, lapidar uma aresta da cláusula pétrea. É abolir. Então, quando eu edito uma súmula vinculante, eu estou abolindo a separação de poderes? Não. Quando eu passo a competência para um Estado-membro, para o Estado de São Paulo, eventualmente, legislar sobre direito penal, que é uma competência privativa da União, eu estou abolindo a federação? Não. É uma restrição, eventualmente, né? Mas não é uma abolição da cláusula pétrea. E o que prevê o parágrafo 4º é tendente a abolir. Talvez você nunca tenha notado isso, tenha lido 15 vezes o artigo 60 e não tenha se dado conta disso. É a abolição.
da cláusula pétrea, e não eventualmente alguma restrição. O que mais? As súmulas que estavam em vigor por ocasião da publicação da emenda, né, reforma do Judiciário, somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por 2/3 dos membros do STF, publicação na imprensa, né? Senão, não vão ser súmula vinculante, vão ser o quê? Súmula persuasiva. A gente viu lá na primeira tela, nós temos as súmulas persuasivas, que os magistrados, a administração pública vão aplicar ou não, né, aquele entendimento pacificado. E nós temos no outro extremo as súmulas vinculantes, essas sim com vinculação. Então, essas súmulas anteriores a 2004, que obviamente nenhuma delas era uma súmula vinculante, porque ainda não existia súmula vinculante, elas podem se tornar súmulas vinculantes, desde que, para isso, se observe os requisitos de quórum para a feitura de uma súmula vinculante pelo STF. Muito tranquilo isso aí, né, gente? Fácil demais, fácil demais. E vamos à questão de hoje, para nós concluirmos os nossos trabalhos. Leitura hoje, né, consagrada de doutora Neia Miranda, comentários de doutor Fábio e doutora Núbia. Vamos lá, questão de 2010, ainda nem era FGV, CESP-Sebrasp. 2010, vamos lá. Acerca da edição de súmulas vinculantes pelo STF, assinale a opção correta. Letra A. Ainda que inexistam reiteradas decisões sobre determinada matéria constitucional, o STF poderá criar súmula vinculante acerca do tema, caso o julgue relevante. Isso está certo, né? Não. Por quê? Ainda que inexistam reiteradas decisões sobre determinada matéria constitucional. Para eu fazer uma súmula, eu preciso que isso tenha sido tratado muitas vezes. Sim, é como se fossem Reiterado. temas repetitivos, não é? Não Como se entendi. os precedentes, como se fossem aqueles temas repetitivos que você falou. Isso, precisa ter sido tratado várias vezes, de maneira reiterada, e aí se perceba que, além disso, tem controvérsia. Sempre se vê isso, mas o entendimento de Núbia é um, o seu é outro, do Fábio é outro. Você está provocando insegurança. E o que Mas diz aí a existe assertiva? Que não precisa ter decisões reiteradas, e precisa. B. o enunciado da súmula deve versar sobre normas determinadas quando exista, com relação a elas, controvérsias atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicações de processo. Acho que é essa. Sério? Vamos para a Não letra é? C. Não sei, viu, né? Eu desconfio. Não sei. Vamos para a letra C. Mas você apostou aí suas casinhas. Então vamos. Porque tem algumas coisas que é que eu não acompanhei toda a aula, porque eu estava Não, não, conseguindo. não. Não tem desculpa. Tem desculpa. Você disse que é B, então a gente vai de Bom, B. vamos para Letra, C. Mas letra C, né? sem a C, sem ler a C e a D. Bom, o Procurador-Geral da República manifestar-se-á acerca da edição de enunciado de súmula vinculante apenas nos casos em que eu propuser. Um dos legitimados para provocar a edição de súmula vinculante é o chefe do Ministério Público da União, que é o Procurador-Geral da República, certo? Digamos que ele propôs a edição de uma súmula. Caberá a ele se manifestar a respeito dessa súmula que ele propôs? Não faz sentido, né? Então, se Sim. foram os outros legitimados, aí ok, ele vai se manifestar. Dele, Não né? A estou te decisão. ouvindo.
Porque a decisão, até porque a decisão não é dele, do É assim, PGR. a decisão da súmula é do STF, é o STF que, por 2/3, vai editar uma súmula. O ponto é, Isso. quem pode provocar a feitura de uma súmula? São os legitimados previstos no artigo 103 da Constituição e outros previstos em lei específica. Dentre esses legitimados está quem? O PGR. Aí ele foi lá no STF e falou: olha, isso aqui tinha que ser súmula vinculante. Nesse caso, ele tem que se manifestar nesse processo, assim como ele se manifesta em todos os outros, porque se a súmula vinculante for uma proposta do presidente da República, o procurador-geral vai se manifestar. Se for uma proposta do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o PGR vai se manifestar. Mas quando ele mesmo provocou para que seja o processo de edição, cabe a ele se manifestar também? Não, porque não faz sentido. Ele mesmo está provocando, ele vai manifestar a respeito daquilo que ele mesmo propôs. Certo? D de dado. E o Conselho Federal da OAB e os conselhos seccionais são legitimados a propor a edição de enunciado de súmula vinculante. Certo isso aí? Não, só a primeira parte, só a OAB Federal. Mas o Conselho Exatamente. Seccional não. O conselho seccional, ele alcança que espaço territorial da OAB? Apenas o... Apenas Município, né? Oi? O município? O Estado. Então, Então, nós conselho... temos a seccional. Nós temos a seccional São Paulo e temos a subseção Hortolândia. Certo? Então, temos a subseção Hortolândia, a seccional São Paulo, e aí a gente tem o Conselho Federal da OAB. Dentre os legitimados do artigo 103, só está o Conselho Federal da OAB. Não está nem seccional, nem subseção. Certo? Então, essa D também está errada. Será que Neia Miranda acertou a questão? Que rufam os Ela acertou a tambores. questão. Yes. O enunciado da súmula deve versar sobre normas determinadas quando exista, com relação a elas, controvérsia atual. Veja que não é controvérsia de 10 anos atrás, controvérsia atual, entre órgãos judiciários ou entre esse e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos. Bom? Gente, obrigado pela atenção. Até amanhã. Nós concluímos tudo relacionado que tínhamos para apresentar relacionado ao Poder Judiciário. Amanhã a gente começa com as funções essenciais da Justiça, que é o Ministério Público. Depois a gente vai ver Defensoria Pública e assim por diante. Agradeço, doutora Néa Miranda, pela brilhante e competentíssima leitura de sempre. E a gente segue conversando amanhã, tá bom? Tchau, gente. Um abraço.